Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai continuar a reflexão do vídeo de ontem, tá? A gente falou ontem sobre a relação do rock com a extrema-direita, né? Tentando explicar aí, tentando ponderar alguns detalhes que podem explicar o porquê que alguns roqueiros, parte, né, dos roqueiros acabou, né, apoiando a extrema-direita e, enfim, no caso aqui do Brasil, o Bolsonaro, né? E, enfim, e hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão então sobre alguns trechos do Lobão e do Roger do Ultraje a Rigor para poder tentar entender isso aí melhor, tá? A partir de de um olhar ali sobre os argumentos, né, que eles utilizaram para poder, enfim, justificar esse apoio aí ao Bolsonaro e à extrema-direita. No caso o Lobão já abandonou o bolsonarismo, já declarou isso publicamente aí. E fizemos vídeo aqui, inclusive, sobre isso, né, há pouco menos de um mês aí. E no caso, o Roger não, parece que ele continua apoiando até hoje aí o Bolsonaro. Vamos tentar entender o porquê e, enfim, né, fazer a crítica aqui de alguns argumentos que ele utiliza, que eles utilizaram aí nesse período, tá? E aí, no final, vamos falar um pouquinho também sobre a vitória dos trabalhistas na Inglaterra e o quanto que isso pode ensinar para a gente aqui no Brasil e até o quanto que isso pode contrapor os argumentos deles aqui, né? Enfim, especialmente do Roger, tá? Então deixa aqui com vocês antes a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito. Também já estou aqui, meu romance também já está na editora para poder publicar até setembro aí, beleza? Então fica a dica. Então, pessoal, vamos lá, vamos pegar aqui alguns trechos, tá, do Lobão e do Roger para a gente poder tentar entender aí quais são esses argumentos que conectaram, né, a galera do rock com a extrema-direita, com o bolsonarismo e, enfim, algumas coisas são injustificáveis, né, mas vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar com o Lobão, então, tá? Tem uma matéria aqui do Jornal Globo, que é do dia 27 de dezembro de 2019, tá? Que diz: Lobão relata decepção com Bolsonaro em livro. E aí ele diz que a incitação ao ódio é de fazer inveja a qualquer petista, né? Enfim, e aí a matéria vai citando, né, algumas falas do Lobão, que inclusive estão no livro. E aí eu vou descrever aqui as falas e a gente vai comentando, tá? Então, primeiro ele diz, né, que o apoio ao Bolsonaro veio do desgaste com o petismo, né? Desgaste esse que é uma perspectiva nitidamente ligada ali àquela movimentação que foi feita a partir de 2013, que acabou gerando ali, né, enfim, 2014, 2015, aquelas críticas à Copa do Mundo, críticas à corrupção, que a gente já falou sobre isso aqui, fiz vários vídeos falando sobre isso, que é uma crítica quase sempre vazia, sem muita conexão com argumentos, com números, com perspectiva de projeto. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente pondera que um dos, aspas, erros da Dilma foi justamente ter colocado no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, enfim, né? Não lembro agora na época se era Economia ou Fazenda, o Joaquim Levy, que era um sujeito do mercado financeiro, dos bancos, né? Para tentar, enfim, minimizar ali, na verdade, para tentar recuperar o Congresso, que ela tinha perdido ali por conta daquelas movimentações do Aécio Neves, enfim, tudo mais. E quando a gente começa a estudar de maneira mais profunda isso, a gente percebe rápido o que é a direita da América Latina. A direita da América Latina é isso que aconteceu na Bolívia lá agora, é o que aconteceu na década de 60 aqui no continente inteiro, é o que a gente vê aí o tempo todo, né? É uma direita golpista, né? E quando ela não consegue dar o golpe de maneira militar, ou quando não faz mais sentido dar o golpe militar, o golpe vem de outro lado. Por exemplo, hoje a gente tem no Banco Central um sujeito lá que é um bolsonarista assumido, né, um neoliberal assumido, e já foi inclusive aí fazer reunião com o tal do Tarcísio para dizer que eu vou ser seu ministro da Fazenda se você quiser, etc e tal, e pagando de, tipo, eu sou independente, né? Independente, né, não é nem aqui nem na China, né?
ele é um neoliberal, ele tem uma perspectiva neoliberal, ele enxerga o mundo dessa maneira, então ele não é independente de nada. Ele está ali conectado ao interesse do mercado financeiro, dos bancos, etc. e tal. E isso foi feito a partir da aprovação de uma lei, que foi a lei, né, da tal da independência do Banco Central, que é a própria palavra, né, que representa ali essa função e essa mudança é uma palavra mentirosa, porque não é independente, né? Ele está ligado ideologicamente às ideias que ele defende. Então ele não é independente. E aí a gente pode citar aqui várias outras movimentações que foram feitas com Temer, com Bolsonaro, líderes estatais. Tudo isso é a ideologia da direita. E é essa ideologia que foi sendo ali... E essa ideologia ela é maioria no Congresso desde sempre, né? O Congresso é sempre maioria de direita. Então, quando a esquerda ganhou finalmente, né, no Executivo... A gente ganha no Executivo, tem que ficar negociando com essa gente, tem que ficar ali, ó, dando cargo, para quê? Para que possam aprovar medidas importantes no Congresso que dizem respeito ao país, enfim, ao encaminhamento do país e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, se a coisa começa a funcionar, como foi o caso com o Lula nos 2 primeiros governos dele, como foi o caso com a Dilma no primeiro, que acabou o primeiro mandato dela em 2014 com a menor taxa de desemprego da história do Brasil, né, se não me engano 4,9%, e aí Copa do Mundo aprovada, Olimpíada aprovada, quer dizer, a direita não aguentou, né, é muito tempo ali, né, sem o poder na mão, ainda que eles tenham o poder, né, no nível ali dos bastidores, né, do jogo econômico, etc. e tal, mas eles se incomodaram de não estar com o poder no Executivo, também deram o golpe. Esse é o retrato fácil de entender da coisa toda, né? E aí vale dizer, né, que parte significativa da crise econômica lá de 2015, que eu, por exemplo, tenho que estudar um pouco melhor isso, mas parte disso certamente tem a ver com a presença de um neoliberal no banco ali, no Ministério, né, um ministério importante, que é o Ministério da Fazenda, da Economia, enfim, praticando o que eles sabem fazer, que é gerar crise, né? Enfim. Bom, e aí o Lobão então fala o seguinte aqui: depois de todas as cagadas e desgosto, uma crise econômica sem precedentes, que é essa aqui, né, tem vários elementos aí sutis que tem que ser pensados, com a pústula do Maduro como um aliado, deixar o Fernando Haddad se eleger soava como uma cusparada na cara. Essa referência ao Maduro também tem que ser ponderada por uma série de motivos. Primeiro, né, vamos lá, Bolsonaro foi eleito, Temer, Bolsonaro, essa gente negocia tranquilamente com os árabes, com a Arábia Saudita, e aí quando a gente compara a Arábia Saudita com a Venezuela, você pode dizer que, olha só, eventualmente pode haver ali algum tipo de problema na eleição, coisa que não foi provada até hoje, né? Mas enfim, você pode até reclamar que há problema na eleição e tudo mais, mas na Venezuela tem eleição, na Arábia Saudita não tem eleição, e eles não falam, não abrem a boca para falar da Arábia Saudita, né? Então, assim, é uma coisa esquisita isso, né? Uma coisa estranha também. E, ao mesmo tempo, o presidente ele não pode, né? Essa visão me parece muito tosca de você ver problemas num outro país e vender a ideia do afastamento, ou até do embargo econômico, como é o caso que os Estados Unidos faz com Cuba e tudo mais, como uma solução para isso, para divergências enfim, né, de projeto ali e tudo mais. Uma das formas de você tentar influenciar, né, o outro povo ali, eventualmente a ponderar ideias alternativas, se for o caso, né, é você manter relações bilaterais, certo? E relações bilaterais pautadas pelo diálogo, pelo debate, não pela subserviência patética, como foi o caso do Bolsonaro, I love o Trump, né, e presentinho dos árabes para poder, né, vender para eles uma refinaria de petróleo, enfim, estratégica aqui pela metade do preço, e etc e tal, né? Para além do fato de que o caso da Venezuela também você só consegue entender quando você estuda a questão do embargo, que gera bilhões de prejuízos para eles, e uma série de outras coisas. O Trump, né, babando, aquele petróleo todo na minha mão, né? Os Estados Unidos é isso aí, eles têm como política de segurança nacional, e, tem água lá no Brasil, eles dizem isso, estão dizendo isso aí o tempo todo, desde sempre, né? Se a gente não para entender isso aí, a gente fica achando que a Venezuela enfim, é o diabo e os Estados Unidos é um santinho. Está longe de ser, né? Bom, aí o Lobão depois continua dizendo,
Com a prole incendiária e promíscua colocando gasolina na fogueira com twitters idiotas, ora despentelhando um militar, ora a grasnar contra a atuação da tal extrema imprensa, que foi o caso, né, o Bolsonaro atacando a imprensa o tempo todo, assistíamos pasmos, atônitos, paralisados de repulso e horror a uma exibição vulgar de auto-vitimização e de incitação ao ódio, de fazer inveja a qualquer petista. E aí entra um ponto também, né? Não dá para, enfim, né, fazer uma reflexão sobre a fala de cada pessoa em especial, né? Mas o fato é que quando você chega numa percepção da história do Brasil, do que é o Brasil, enfim, né? Tem algumas pessoas que param numa espécie de ódio mesmo, né, à direita. Porque a direita, historicamente, no Brasil, é isso aí. A direita foi responsável pela escravidão, a direita foi responsável pelo golpe militar de 64, a direita é responsável pelo neoliberalismo. Então, quer dizer, isso tem gente que não consegue perceber que, para além do incômodo com isso, você tem que elaborar e sugerir alternativas. E muitas vezes nem adianta, porque eles dão golpe. Então, quer dizer, né, isso gera uma repulsa mesmo, né? Então, enfim... o que não significa que o PT não tenha equívocos, não tenha erros, não tenha, enfim, né? Enfim, até projetos que você questiona e tudo mais, claro que tem, com certeza tem. E tratar qualquer político como uma figura religiosa enfim, é estupidez, ou no mínimo ingenuidade. Agora, quando você compara os projetos, quando você compara ali enfim, os resultados, não dá para comparar, não tem condição de comparar, né? A direita ganha, ela traz de volta o desemprego, traz de volta a fome, aumenta o custo de vida, diminui ali as oportunidades para os pobres, privatizam serviços públicos, né? Isso aí vamos falar um pouquinho também em relação à Inglaterra, quer dizer, né? E a fala do Roger também demonstra isso de maneira assim, muito evidente, né? Mas vamos lá então, continuando, o Lobão, então, aí uma outra questão aqui que o Lobão levantou, que é interessante, aí aqui está num blog, né, do Gustavo Maiato, tá? Isso aqui já é um texto de 2024, agora, né, de abril. E ele fala que ele ficou muito associado ao apoio ao Bolsonaro e tudo mais. E aí o Lobão diz o seguinte, né? Eu sou um vira-casaca, eu sou traidor, caguei um balde. Na minha cabeça, artista brasileiro é obrigado a ser de esquerda. Eu não sou obrigado, sou ambidestro. Não sou porra nenhuma. Eu fui muito envolvido com o Lula, PT, MST, mas tenho trânsito livre, não vou me botar numa caixinha, né? Naquele momento nunca fui fã do Bolsonaro, mas queria destruir o PT, queria destituir, não estava nem aí se era fascista ou não. Isso eu já ponderei aqui, né, que essa coisa de você não estar nem aí, chega uma hora que de repente vem uma bizarrice dessa aí, né? Para além disso, essa atitude do artista, né, eu já fiz vídeo aqui também falando do artista de direita, pensando, né, lá no Jô Soares e tudo mais, né, e falando sobre isso. A arte está acima dessas questões, né, estatais, das escolhas partidárias, com certeza está, né? Se você não funciona acima ou além dessas escolhas, né, que são pontuais e importantes, você não faz arte. Isso é um fato. Inclusive, vale aqui já um exemplo disso, tá? Aqui, ó. Porque, se por um lado isso é uma verdade, por outro, isso muitas vezes gera uma certa atitude de ojeriza radical às instituições de maneira geral, que ajuda você a criar, quer dizer, né, você ter ali um incômodo constante contra as instituições estabelecidas e, enfim, seculares, etc. e tal. Isso ajuda você a criar, mas por outro lado, se você não, de vez em quando você não desce desse além, digamos, né, você começa a ficar batendo em tudo o tempo todo, né? Tá aqui, vamos lá um exemplo, tá? O Lawrence Ferlinghetti, né? Poesia como arte insurgente, certo? Então tá aqui, tem um trecho aqui que demonstra bem isso, né? Ele diz aqui, cadê aqui, ó? Enfim, na página 21 ele fala, né? Questione tudo e todos, inclusive Sócrates, que questionava tudo. E isso é a arte é isso, né? Questionar tudo o tempo todo. Agora, se você só fica nisso, você acaba formulando esse tipo de coisa aqui que ele diz, por exemplo, na página 42, que ele diz o seguinte aqui, ó: seja a mosca na sopa do Estado e também o seu vagalume, né? Seja a mosca na sopa do Estado. Se você ficar só nisso,
Se você, né, entender que você tem que ser o tempo todo a mosca na sopa do Estado, o Estado vai virar uma sopa cheia de moscas, né? E não vai funcionar, não vai caminhar, a gente não vai se desenvolver, né? Então, o pensamento artista, né, a visada artística sobre o mundo, ela é fundamental, é importantíssima, isso enriquece, gera ampliação para a sociedade, etc. e tal. Porém, como eu falei no vídeo de ontem também, se você não sai dessa esfera só da destruição ou da mudança, e não estabelece um projeto a médio e longo prazo, baseado em construção, você não consegue entender uma parte fundamental da política, da qual o Estado é uma parte, enfim, né, inevitável, certo? Então isso é uma questão também que é importante de ponderar, tá? Que mais? E aí ele fala também, né, que eu achava que tinha que dar uma chance para essa nova direita que estava toda misturada. Eu chegava nos comícios e explicava que não podia apoiar golpe militar. Se querem construir uma direita moderna, tem que separar desses caras, mas ninguém conseguiu. Não tenho nada com tradição, família, propriedade. Fui perseguido por isso nos anos 80 todo. E não tem lógica, mas existiam intelectuais e pessoas interessantes naquele meio que queriam reinventar. E sem dúvida nenhuma, existem pessoas de direita que não apoiam o golpe militar. Porém, a maioria esmagadora dessas pessoas, mesmo aquelas que não apoiam o golpe militar, se vier um golpe militar de direita, eles aceitam. Fizeram passeata da família com Deus, blá blá blá, para poder, né, enfim, pedir o golpe militar. Né? E ele veio, né? Entendeu? E aí essas mesmas pessoas hoje estão pedindo de novo, e quando ela não vem desses ingênuos de classe média, pobres de direita, quando vem dos ricos, então eles estão cagando mais ainda para isso, porque eles não vão perder com isso. Né? Então isso é importante também ponderar. E aí, só um parêntese aqui para falar de uma questão ligada ao rock especificamente, que o Lobão fala uma coisa interessante aqui, que ele diz, né, que o rock não pode ser enquadrado nem em direita nem em esquerda. Ele diz: o rock nunca foi aceito no Brasil nem pela direita e nem pela esquerda. Dentro do inconsciente coletivo da mentalidade brasileira, o rock não é para ser aceito no Brasil. E isso sempre foi assim no Brasil, desde a passeata contra a guitarra elétrica em 1967 e até os dias de hoje, né? Enfim. E aí duas ponderações sobre isso aqui, né? Primeiro, o quanto que isso é uma verdade, né? Que ele está dizendo em relação a essa visão idiota. E recentemente eu fiz um vídeo falando do Ed Mota, né? Que o Ed Mota, eu não lembro agora, eu acho que foi ele criticou o funk, né? Diz que as pessoas que gostam de funk ou escutam funk são idiotas e tal. E você vê esse tipo de sectarismo ligado ao gosto em pensadores como Milor Fernandes, por exemplo, tá aqui, ó, né? Quando ele fala do rock, aqui ele diz, né? Pelo amor de Deus, no próximo Rock in Rio, liberem a droga e proíbam a música. Né? É uma postura muito parecida com a do Ed Mota ali, né? Então, quer dizer, e essa visão tosca em relação ao rock que uma parcela da população brasileira e até da inteligência brasileira tem, né? Enfim. Outro aqui é o Paulo Francis, que faz um comentário bizarro também aqui nesse livro, tá? Ele diz aqui o seguinte, na página 234... Não posso, olha só o que ele diz, né? Não posso acreditar que quem goste de rock seja animal vertebrado. Né? Tá aí, ó. Né? Então, quer dizer, isso é uma grande verdade. Agora, ao mesmo tempo, isso é uma grande estupidez, né? Por quê? Essa questão da passeata contra a guitarra elétrica, o Caetano Veloso já falou várias vezes sobre isso, porque ele se apropriou, né, da questão da guitarra e de elementos do rock para fazer a Tropicália, né? Tá aqui o livro do Caetano. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa nesse argumento, porque muita gente diz que o rock não é brasileiro, o rock não tem nada a ver com o Brasil, porque o rock não foi inventado aqui, né? O futebol também não, né? O futebol também não foi inventado aqui. O futebol foi inventado na Inglaterra, né? E a gente adaptou isso aqui e criou digamos um ready-made aqui, né? Um futebol brasileiro, pegando lá o futebol dos ingleses e transformando numa coisa nossa. E por que isso não pode ser feito com o rock? Por que o rock não pode ser entendido por essa janela aqui? Né? Então, o próprio funk, né? Se a gente pensar, dá no mesmo. Então, assim, mas isso gera uma série de perspectivas ingênuas e muitas vezes grosseiras, idiotas e tal. Agora, você pode não gostar do som, tem um monte de músicas que eu não gosto, mas eu não posso, criticar o gosto da outra pessoa a partir do meu. Eu posso fazer uma reflexão ali, ponderar detalhes e tudo mais,
né? E, enfim, né, dizer que quem gosta de rock não é animal, vertebrado e tudo mais, quer dizer, ou seja, que é uma figura atrasada, isso é uma atitude meio tosca, né? E ao mesmo tempo explica o quanto que, o porquê, né, que o rock é mal visto e, enfim, tudo mais. Agora, tem um outro lado da questão, né, que o porquê que o rock acaba se conectando de maneira sorrateira com a extrema-direita, né? Já falamos disso aqui no vídeo passado, vamos continuar tentando pensar isso aqui, tá? Agora vamos passar para a fala do Roger, tá? Do Traje a Rigor, certo? Que inclusive o nome da banda, né, o Traje a Rigor, é um nome interessantíssimo, né? Tem uma poética ali bacana pra caramba. E agora, a gente tem que ter o traje e tem que ter o rigor. Se a gente ficar só no traje, a gente não entende a política de maneira mais ampla, né? Tem que ter o rigor também, né? O Roger diz o seguinte aqui, né? Isso aí numa entrevista em 2019, então, portanto, em 6 meses ali do governo Bozo, tá? Ele diz: qual é a sua associação, qual é a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro até aqui? Pergunta a notícia, a reportagem, né? Ele diz: já recuperou um monte de dinheiro, está um pouco travado por causa do Congresso, mas está fazendo o que precisa ser feito. Está ótimo dentro da expectativa, né? Naquele momento ali o desemprego já tinha aumentado, o custo de vida também, enfim, a dívida pública também, uma série de coisas, e isso ele parece que não enxergou isso na época. A gente não poderia continuar como estava, né? Como estava? É importante também desenhar isso aí. O que era aquele Brasil de 2015, 2016, com a direita se apropriando das pautas das manifestações, já fiz vídeo aqui sobre isso também, né? Enfim, tirando da discussão do transporte público e jogando em pautas meio, né, enfim, genéricas, como combate à corrupção, etc. e tal. Hoje a gente sabe que quem está estudando de maneira séria, com rigor, a questão da Lava Jato, sabe perfeitamente o que o juiz Moro fez, o que o Dallagnol fez, quais são os interesses em jogo. Esse livro aqui, inclusive, é interessantíssimo para mostrar isso, tá? Enfim, ele continua, né, o Roger, vamos lá. A gente não poderia continuar como estava, não esperava que fosse perfeito, mas o que veio antes eu já conheço e sei que não dá certo. Aqui começa o generalismo, né? Não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Em nenhum lugar do mundo. Só nos resta apoiá-lo. Vai fazer o quê? Colocar o Mourão, né? Isso que ele diz que não deu certo em lugar nenhum do mundo é o comunismo, né? É o fantasma do comunismo. E eu já fiz vídeos aqui também explicando isso detalhadamente, a minha visão sobre isso. O que essa galera chama de comunismo, né, na verdade, é uma visão reduzida sobre a experiência soviética, sobre a experiência chinesa, e também sobre a Coreia do Norte, sobre Cuba, né? Por quê? Porque essas experiências têm que ser pensadas nos seus problemas, mas também nos seus acertos. Assim como os Estados Unidos têm que ser pensado nos seus problemas e nos seus acertos. Então dizer que a União Soviética matava um monte de gente e tudo mais, os nazistas eram de direita e mataram também. Os Estados Unidos de direita mataram também muita gente pelo mundo aí, com golpes, com agente laranja, enfim. Né? Então esse é só um lado superficial da coisa, né? Porque para entender o que é o capitalismo ou essas ideias, né? Comunismo, você tem que ir na história, tem que entender a Revolução Industrial, que gerou, por exemplo, a Inglaterra, que hoje tem lá uma saúde pública gratuita e de qualidade, assim como Cuba tem, né? A saúde da Inglaterra é basicamente muito parecida com a saúde de Cuba, né? Piorou um pouquinho nas últimas décadas por conta de certas intromissões do neoliberalismo à lá Estados Unidos, né? Mas a saúde pública da Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial capitalista, é igual à saúde de Cuba, né? No princípio ali, né? Então, quer dizer, como que a gente pensa essas coisas de maneira genérica? Não dá, tem que entender a complexidade disso aí. A Inglaterra, assim como os países da Europa ali de maneira geral, eles nitidamente foram migrando para experiências híbridas, né? Enquanto aquela polarização bizarra e violenta entre União Soviética e Estados Unidos ocorria na Guerra Fria. Enquanto acontecia a Guerra Fria, você tinha essas experiências ali na Europa que foram mesclando, né? Quem ajudou a fazer a reforma agrária em Portugal foi o Partido Comunista Português. E resolveu um monte de coisa ali que gerou, inclusive, um mercado de agricultura para Portugal, etc. e tal. Quer dizer, como é que você pensa isso a partir de uma ideia generalista de que comunista é ruim, capitalista é bom?
né? Ou vice-versa, né? Não dá para pensar essas coisas assim, né? Porém, no Brasil, o que vige é uma certa ingenuidade neoliberal de que os Estados Unidos são, né, a maravilha do mundo e os comunistas são os, né, os bandidos, o diabo, os vilões e tudo mais, né? Isso é uma ingenuidade, para dizer o mínimo, tá? Enfim, e aí ele finaliza dizendo o seguinte aqui, tá? Qual foi o principal acerto até agora, né, do Bolsonaro? Ele diz, tirar o PT já foi um baita acerto. Desinfetar a máquina, desaparelhar o Estado também. Já conseguimos recuperar um monte de dinheiro com a Lava Jato. O Paulo Guedes é um baita acerto. Assim como o Moro. Nossa Senhora, né? O Brasil tem de crescer, não pode ficar parado. Esse negócio de assistencialismo não funciona. Temos 14 milhões de desempregados, todo mundo devendo. Tem que resolver a economia, ficar com essa conversinha de ajudar os pobres. Tem que ajudar com emprego, educação. Isso aqui é uma coisa muito bizarra, né? Que essa coisa de entender o Estado como assistencialista é uma característica típica de parte da direita brasileira, né? Que acha que políticas públicas são assistencialismo para pobre, né? Isso, na verdade, está muito bem desenhado. Eu não sei se eu separei aqui, mas eu acho que eu não separei. Mas está muito bem desenhado pelo Gessé Souza, né? Num dos livros dele aqui, quando ele fala da questão do agregado e tudo mais. Quer dizer, o direitista de classe média no Brasil, ele não se identifica com o pobre como um igual, como um brasileiro, né? Ele não vê isso, ao contrário do inglês, do francês, enfim, do português, etc. e tal, que entendem essa lógica interna como algo que tem que ser resolvido em conjunto, com os seus defeitos e tudo mais. Mas por que eles têm lá o estado de bem-estar social? Por que eles construíram isso? E eu estou falando, inclusive, da Inglaterra, da França, de Portugal. Agora, se você for na Suécia, na Dinamarca, né, aí é mais ainda, né? Por quê? Porque lá não existe isso, ou né, essa ideia, esse sectarismo deles lá, que é um problema em todo lugar, mas enfim, lá ele aparece mais conectado ao imigrante, que é aquele cara que vem de fora para tirar o emprego do pobre dali, né? Então, quer dizer, a direita brasileira tem essa parcela, né, de pessoas ou de argumentos muito ruins, muito pobres, que é o de que o Estado não pode, né, ajudar o pobre a melhorar, porque senão isso é assistencialismo. Isso é uma estupidez, para além de ser uma falta de solidariedade, uma falta de pensamento de conjunto, etc. e tal, que é dos piores, né? E para além disso, a missão, a gente percebe quando estuda a história dos países mais desenvolvidos que eles só resolveram esses abismos econômicos com o Estado. Não tem outra forma. Porque o mercado não está nem aí para isso, como a fala do Roger demonstra muito bem. Não tem que parar com esse negócio de assistencialismo de pobre, ou então tem que parar com esse negocinho de almoçar em 1 hora, tem que almoçar em 15 minutos, almoça com uma mão e trabalha com a outra. Quer dizer, isso é um idiota, né, para dizer o mínimo, tá? E enquanto você vai ver o discurso da galera na Europa, tem uma cabeça completamente diferente disso, né? É uma busca do bem-estar coletivo da maioria, etc e tal. Quer dizer, não são animais como um verme desse que diz um negócio desse, que foi esse cara aí do negócio do almoço com uma mão e tudo mais. Então, enfim, e aí tem um monte de outras coisas aqui que poderia dizer também, quer dizer, essa coisa de desaparelhar o Estado. O Bolsonaro, no final das contas, no último ano de governo, acabou a carga tributária maior do que a da Dilma, com o agravante de que ele defende o Estado mínimo, a Dilma não, né? Entendeu? Então, quer dizer, isso não se sustenta em lugar nenhum, né? Em momento nenhum. Com quem o senhor mais se identifica, né? O Roger. O Paulo Guedes é um gênio, né? Paulo Guedes é um gênio. Um cara que não quer que a empregada doméstica vá para a Disney, ele quer privatizar as praias. Aí tu vai ver, os Estados Unidos não privatiza. Por quê? Segurança nacional e etc e tal, né? E um mínimo de ponderação com o seu povo ali, né? Então, assim, o cara não quer que... O gênio, para mim, não é o cara que não quer que a empregada doméstica vá para a Disney. Gênio é o cara que cria uma política econômica para que todo mundo possa viajar. E não só para a Disney, mas para outros lugares também, certo? Então, enfim, o Lula acabou de fazer um projeto bacana aí para poder as passagens de avião, né, ficarem mais baratas. Isso é genialidade pública. E não essa conversinha fiada de que, né, um sujeito que diz que a empregada doméstica não pode ir para a Disney é um idiota, não é um gênio, né? Mas enfim, e aí ele quer fazer, o Moro quer fazer o certo, colocar o corrupto na cadeia, que é uma visão tosca também, porque o juiz do processo, ele não tem que colocar ninguém na cadeia, ele tem que julgar as partes, né? Isso é uma visão tosca também, típica da direita brasileira, né?
Enfim, e aí o resto das coisas aqui são generalismos e tudo mais. Bom, não vai dar tempo de falar da questão da Inglaterra, eu vou fazer mais um vídeo aqui para falar sobre as conquistas lá agora, né, a mudança na política da Inglaterra, tá? E o quanto que essas mudanças agora lá na vitória dos trabalhistas podem trazer de ensinamentos aí para a gente aqui no Brasil e podem também ajudar a contrapor, a entender melhor os equívocos desses argumentos de direita aqui no Brasil, que são inclusive os equívocos dos direitistas do rock também. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.